Gostaria de saber como você viu o dia de hoje. A gente acompanhou várias filas, nossos repórteres trouxeram imagens do Rio de Janeiro, de Brasília, daqui de São Paulo também. E a biometria, né, que acabou gerando talvez mais problemas, atrasando mais os votos, e a apuração que seria para começar agora às 5 da tarde pode ser que atrase, né? Já tem previsão aí que a eleição pode ser que seja até às 19 horas. Realmente, na eleição passada, nós estávamos no auge da pandemia, então não teve a coleta da biometria. E isso foi a primeira vez, foi uma novidade que acabou atrasando e muito. Além desse fator da biometria, é uma eleição onde cada voto é importante e conta. Na minha sessão, por exemplo, eu vi diversos idosos, estava lotada, demorei mais de 2 horas também para votar, e eu percebi que existia um movimento que há muito tempo a gente não vê aqui no Brasil. 2018 já teve, mas agora muito mais, até por conta de toda essa polarização, o que reforça o quanto o eleitor do Bolsonaro, que hoje a gente observa que talvez estivesse um pouco mais insatisfeito por conta do resultado das pesquisas, não é violento, não traz esse discurso que a gente escuta sempre, o medo, esse medo do TSE, etc. Então, assim, estar lotado, ainda tem a questão da biometria, toda uma questão de estresse, a polarização, a tensão política, e ainda assim tivemos uma eleição com votação pacífica, não existiu, claro, existiu uma coisa ou outra, mas nada extremamente relevante, o que traz para a gente uma tranquilidade e uma comprovação de que não temos eleitores apoiadores de discursos de ódio. Isso foi muito importante. Pois é, Beatriz, eu queria também tratar um pouco da entrevista coletiva que foi concedida por Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no meio da tarde, e em dado momento ele foi questionado por um jornalista sobre a possibilidade de algum candidato questionar o resultado das eleições. Ele não deu uma resposta de maneira direta, ele até tentou sair pela tangente, fez uma analogia com uma situação que envolve um campeonato de futebol. E aí ele deu um exemplo dele, que certa vez ele questionou uma jogada, um gol, o resultado de um campeonato, mas ele fez esse questionamento consigo próprio, ou seja, a pessoa, o partido ou o candidato que quiser questionar terá de fazer isso com a sua consciência. Gostaria que você avaliasse essa posição do ministro Alexandre de Moraes quando foi questionado sobre a possibilidade de questionarem o resultado das eleições e também o processo eleitoral. A impossibilidade, né, que a gente encontra, a gente vê a impossibilidade da resposta do ministro Alexandre de Moraes vai muito de encontro à impossibilidade de auditar as urnas. É um fato, a gente não pode negar que as urnas são soberanas, que as urnas estão aí, que a gente vai fazer a contabilidade, teve transparência em todo o processo, isso tudo a gente vem observando, mas fato não tem como você comprovar que o que a gente digitou foi o que saiu e contabilizar todos esses votos. E quando você traz esse questionamento para o ministro Alexandre de Moraes e ele dá essa resposta, ele fragiliza ainda mais e potencializa esse discurso de que as urnas a gente fica um pouco sem resposta. A transparência das urnas não é interessante para o processo democrático eleitoral você questionar as urnas. Isso é fato, isso eu concordo e a gente não pode dizer. Mas essa resposta do ministro Alexandre de Moraes traz para a gente umas dúvidas de falar, ele não tem uma resposta pronta, porque isso não ou seja, a impossibilidade dele responder essa pergunta está aliada à impossibilidade da urna ser apurada, auditada. Um homem aí abriu fogo contra 2 policiais, a gente tem essa informação, contra 2 policiais militares em uma escola estadual aí na região de Interlagos, na zona sul de São Paulo. O ocorrido aconteceu em um prédio usado como local de votação neste domingo. Segundo a PM, os agentes da polícia estão conscientes e recebendo atendimento médico. Após o ocorrido, comandantes da polícia determinaram o reforço do policiamento na região e a votação na escola segue ocorrendo normalmente. O principal temor é a possibilidade de um ataque coordenado com mais agentes como alvo. Segundo a SSP, uma operação do COI da Rota está em andamento para a localização e prisão do criminoso. Bia, a gente acompanhou aí durante essa tarde vários eventos pelo Brasil, mas aí havia uma expectativa de que essa eleição pudesse ser muito violenta, né? O que se viu foram casos pontuais até aqui. Gostaria de saber de você, você acompanhou essa votação até aqui, como você viu? Houve
segurança melhor do que se esperava, com uma violência que poderia ocorrer, até agora não se viu, pelo menos por enquanto? Exatamente. Eu não esperava uma eleição violenta, justamente porque o eleitor que teoricamente não estivesse satisfeito com o resultado da pesquisa não é um eleitor com histórico de manifestação violenta, é um eleitor com histórico de manifestações, sim, porém não violentas, e o eleitor que está satisfeito com os resultados das pesquisas que tem trazido ao longo de todas essas últimas semanas, é o eleitor que tem essa tendência a fazer mais rebeliões e revoluções, o que, de fato, foi o que aconteceu. Não houve pontuais manifestações violentas que um Brasil, de um país de tamanhos continentais, a gente não consegue controlar. Porém, com relação a mesários, com relação aos eleitores, até mesmo os candidatos foram votar, não tiveram nenhum tipo de manifestação que incendiasse, a não ser o candidato Lula, né, que simplesmente falou que os bolsonaristas deveriam se curvar, né? Não foi se curvar, mas disse que deveriam se adequar caso ele venha a ganhar em primeiro turno ou até mesmo em segundo, mas não houve, tirando esse fato, não houve nenhuma tentativa aí de violência. Foi uma eleição, está sendo, né, uma eleição extremamente pacífica, como deve ser numa democracia. Muito bem, Bia, eu peço para você acompanhar a gente aqui. Daqui a pouquinho voltamos com mais comentários e a sua análise política dessas eleições.